Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Jair e vamos começar uma nova série barra tutorial para iniciantes de uma ferramenta incrível chamada 7 Astro Suite. Isso aqui é uma continuação do tutorial que eu fiz sobre o Círio para iniciantes. Playlist aqui no canal, na verdade, geralmente sai aqui. E aqui eu vou fazer similar com o 7 Astro Suite. Ficou interessado? Assista o vídeo após a vinheta. Como dito aqui na introdução, eu estou começando aqui uma série, uma playlist, né, tutorial do 7 Astro Suite. Assim como eu fiz o do Ciro, eu vou criar uma playlist no canal chamada 7 Astro e vou colocando todos os vídeos a respeito do 7 Astro dentro dessa playlist. Inicialmente, o plano é fazer 3 vídeos, similar com o que eu fiz do Ciro, mais especificamente para o 7 Astro. E aqui também falando coisas que, por exemplo, eu gosto de fazer no Círio ou no 7 Astro, ok? Hoje, estamos falando aqui de junho de 2025, o meu workflow de processamento de imagens de céu profundo, eu poderia dizer que talvez 45% eu faço no Círio e o restante no 7 Astro, que ele traz ferramentas bem interessantes. Esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a instalação, né? E aqui a instalação vamos usar também basicamente os mesmos softwares do Círio. Então vai ter o StarNet para remover as estrelas, vai ter o GraphXpert para fazer background e denoise, e vai ter também o Cosmic Clarity, que já é um software dentro do 7 Astro, né? E não só mostrar a instalação, mas também dar uma visão geral ali da interface justamente do 7 Astro, as principais funcionalidades. Antes da gente começar, só contando uma historinha bem rápida do 7 Astro, justamente para vocês entenderem como ele está crescendo em popularidade. O desenvolvedor dele é o Franklin, eu não lembro o sobrenome, eu deixo aqui o nome completo, eu só sei que o primeiro nome é Franklin. Ele é um físico, acho que ele é matemático, e ele começou fazendo as coisas inicialmente para scripts para o PixInsight. Então hoje, quem usa o PixInsight pode instalar esses scripts deles. São scripts que, como eu posso dizer, eles são de graça e são muito utilizados. Então, grandes pessoas, grandes astrofotógrafos amadores que eu sigo aqui no YouTube, utilizam boa parte desses scripts. Juntamente dos scripts, ele acabou fazendo uma ferramenta que a gente chama standalone, ou seja, que roda isoladamente fora do ambiente do PixInsight, que é chamado Cosmic Clarity, que nós já vimos ele a partir do Sharpen, né, lá no tutorial do Ciro. Então, isso daí eu conheci já faz algum tempo, também através de um vídeo do Quive, o The Lazy Geek, e onde você roda de forma ali como standalone. Então ele já tinha um grupo de scripts muito legais, né? Para PixInsight já tinha uma ferramenta fantástica ali de Sharpen, né, Deconvolution Standalone. E aí ele criou um cara chamado 7 Astro Suite, né, que é a suite justamente de tudo do 7 Astro. Então ele criou não, ele está trabalhando, ele quase toda semana, para não dizer toda semana, está lançando alguma versão nova. Ele juntou tudo isso dentro de uma interface gráfica específica chamada de 7 Astro Suite, onde ele trouxe todos os scripts ali do PixInsight, ele embutiu Cosmic Clarity, ou pelo menos uma interface do Cosmic Clarity, além de algumas outras funcionalidades exclusivas para o 7 Astro Suite. Então, e quando ele fez isso, a comunidade começou a utilizar muito mesmo, e ele até tem um vídeo, eu sigo ele no YouTube, ele fala ali que ele ganhou não sei quantos mil ali inscritos no canal, tá? Ou seja, é uma ferramenta muito bacana
que vem crescendo demais e vale a pena vocês conhecerem para vocês incluírem dentro do workflow de vocês de processamento, tá? Principalmente para quem não tem uma ferramenta, por exemplo, como o PixInsight, que é uma ferramenta paga, e vocês querem continuar fazendo fotos legais de forma gratuita. Vou até deixar uma foto aqui, uma que eu gostei bastante. Essa foto aqui é do Dragões de Aras, inclusive do vídeo, né, do Ciro, a gente usou ela, que eu fiz utilizando o 7 astro, tá certo? Então essa é um pouquinho de história. Vamos falar agora um pouquinho da parte da instalação. Para a instalação, assim como eu fiz um tutorial do Windows, tá? Desculpa, do Ciro, eu vou fazer toda a instalação no Windows. Porém, o 7 Astro ele também funciona em Linux e em Mac, tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho a respeito disso. Então vamos vir aqui por computador, né? O 7 Astro, se vocês seguiram ali o outro vídeo, o, ele é o mesmo site do Cosmic Clarity, né? Então 7astro.com. A diferença aqui é que quando a gente vir em Astro Programs, a gente vai vir justamente aqui no 7 Astro Suite, tá? Então 7 Astro Suite, a gente clica, basicamente tem aqui o link para a gente clicar também. Ele vai abrir o site do GitHub, onde tem justamente as versões. No caso aqui, vocês escolhem o sistema operacional, no meu caso é o Windows, tá? Para vocês verem, como eu comentei na introdução, ele está sempre lançando versões, tá? Ó, há 13 horas atrás foi disponível essa, a outra há 2 dias atrás, depois na última semana. Ou seja, sempre está lançando e não necessariamente vai lançar com novas grandes funcionalidades. Às vezes é com uma correção de bug mesmo. Pois aqui, ó, correção de bug aqui na parte de SNR, ok? Então vocês vão fazer o download desse cara. Além disso, vai fazer download do Cosmic Clarity, né? Então também aqui em Astro Programs Cosmic, Cosmic Clarity, a gente vai apertar em Folder Here, onde vai ter o diretório, e aqui a gente vai fazer o download do nosso Cosmic Clarity. No caso aqui o Windows, a gente vai lá, vem aqui, pode apertar aqui e fazer baixar ou download, tá certo? Esse aqui ele é bem grande. Por que ele é bem grande? Ele já utiliza aqui inteligência artificial e os modelos da inteligência artificial já estão embutidos aqui dentro. Além disso, vamos precisar do StarNet, então o site starnetastro.com. Vem em Downloads, vamos descendo, lá embaixo vai ter as versões para cada um dos sistemas operacionais, Windows, Mac e Linux. Basicamente, clica aqui e faz o download do StarNet. E por fim, o GrawExpert, grawexpert.com, responsável aqui por fazer a remoção do gradiente. E também ele tem toda a parte de denoise, a gente vai falar dele. E aqui vocês escolhem o sistema operacional. Windows, Mac com processador ARM ou Mac com processador AMD e Linux também. Tá? Clica aqui, ele vai fazer o download. No meu caso, eu já deixei o download feito, então eu já tenho todos os caras aqui, o download deles. Aqui basicamente a instalação ele é muito simples. Eu não vou fazer a instalação de todos porque eu já tenho instalado do vídeo do Ciro. Então, vou deixar aqui no vídeo do Ciro a vídeo 1, porque ele mostra exatamente como que faz essas instalações. A única diferença que não tem do vídeo lá é justamente o 7 Astro Suite, que é esse arquivo aqui. E como que a gente instala ele? Na verdade, a gente descompacta. Vamos compactar ele, por exemplo, nesse diretório, né? E aí vocês vão copiar. Vai ter um diretório chamado interno e vai ter um arquivo exe. Então vocês copiam esses caras e movem para algum diretório que vocês já têm. Então vou aqui copiar o meu. O meu eu deixo dentro de Documents. Está dentro de Documents, está aqui. Cadê? 7 astro. Então eu criei um diretório 7 astro e jogo aqui dentro.
Ponto. E aqui eu venho aqui, simplesmente eu estou colando esse cara, tá bom? Coisas importantes aqui, ixi, ele é bem grande, ele está até demorando. Coisas bem interessantes aqui, tá? Se vocês verem, depois o Cosmetic Clarity eu descompactei aqui dentro, para ficar, como que eu poderia dizer, para ficar aqui tudo dentro do diretório 7-astro. Então eu tenho Documents 7-astro, eu tenho tanto o Cosmetic Clarity, né, Suite, como o 7-astro Suite, como o Cosmetic Clarity. Replace, agora sim eu vou substituir todos os arquivos. O StarNet, se vocês olharem o vídeo, eu deixo aqui também dentro desse meu diretório Documents. Depois a gente tem que saber onde está esse caminho para fazer as configurações. E o GrabExpert, eu faço a instalação dele normal ali, é um arquivo exe, você vai dando next, next, next. Tá? Então aqui, ele já acabou? Acho que então aqui ele já acabou de fazer a instalação. Então, se vocês tiverem dificuldade para instalar o Cosmetic Clarity, que é um zip, vamos só voltar aqui então para o Downloads. O 7-astro é um zip e a gente descompactou, certo? O Cosmetic Clarity é um outro zip que eu recomendo colocar dentro do 7-astro. O StarNet é um zip que a gente coloca no diretório que a gente quiser. E o GrabExpert é um arquivo exe que a gente vai instalando ali. Aí você pode escolher o diretório de instalação. Tá certo? Então aqui, gente, o processo de instalação realmente é muito simples. Dificuldades, pode olhar até no outro vídeo lá, que lá eu fiz passo a passo. Eu não vou fazer aqui, que senão vai ficar muito grande, tá certo? Então, essa é a instalação, feita a instalação, vamos ver a interface do 7-astro e também fazer a configuração desses plugins aqui. Vamos fazer a configuração agora. Tá? Então, vamos lá no diretório onde eu descompactei, né, no meu caso aqui, Documents 7-astro, e vou executar o arquivo exe 7-astro suite. Enquanto ele vai abrindo aqui, deixa eu comentar um pouquinho que eu falei para vocês que ele tem mais de uma versão. Então, desculpa, ele funciona em mais de um sistema operacional. Windows, Mac e Linux. No Linux eu nunca testei, então, porém no Mac eu já testei e diferente do Serial, que o Serial funciona muito similar tanto no Windows como no Mac, o 7-astro Suite do Mac não funciona muito bem. Tá? Desde a interface assim, ela é meio estranha. Tá? Tem algumas coisas ali, alguns componentes visuais um pouco estranhos. E também, no geral, ele é um pouco mais lento. Até para abrir o 7-astro, ele é lento. Tá? Mas eu ainda acabo usando no Mac, porque meu Mac ele tem placa de vídeo aceleradora, e essa aqui o Windows não tem. Então, os processos de IA aqui, inteligência artificial, é bem lento nesse caso. Bom, aqui eu já abri. Uma coisa interessante, claro, não apareceu, mas quando vocês abrirem e tiver uma nova versão disponível, vai aparecer uma janelinha aqui falando assim, ó, existe uma versão disponível, quer atualizar? Sim ou não? Se você apertar não, ele vai abrir a versão antiga, normalmente. O sim, ele vai abrir a versão antiga também. Só que se você apertar yes, né, sim, ele também vai fazer o download do arquivo .zip dentro do diretório downloads. Ou seja, ele não vai atualizar automaticamente para você. Ele vai fazer o download do arquivo. E aí você manualmente, é o processo que a gente acabou de fazer, descompacta e joga no seu diretório, tá certo? Vamos ver aqui um pouquinho do 7-astro. Quando a gente abre ele assim, parece que ele tem muito, a minha sensação, tem muitas opções, muito ícones, muita tabs, etc. Uns caras aqui do lado, slot, mask. No primeiro momento, assim, quando eu vi, foi
um choque, porque, cara, muitas opções, mas por outro lado, pareceu até um pouco mais intuitivo do que o Sirius, né? Quando eu abro o Sirius pela primeira vez, parece duas telas, uma tela preta e uma tela com um monte de guia. Aqui pareceu um pouco mais intuitivo, embora tenha muitas opções. Tá? Antes da gente passar aqui das principais opções, nós temos que fazer o quê? As configurações dos plugins que nós instalamos. Então vocês vão vir aqui em Preferences, Open Preferences. No caso aqui, eu já até deixei instalado. Tem o Astap aqui também, que a gente pode instalar ele para fazer plate solve. Eu não falei dele ainda, mas deixa eu pensar. Talvez nesse tutorial para iniciante a gente não vá usar o Astap, que é o plate solving, mas se a gente precisar, eu instalo. O que nós precisamos aqui é configurar o caminho do GrabExpert, o caminho do StarNet, o Astap por enquanto não, e também o caminho aqui do Cosmic Clarity, o diretório. Tá? Então, muito parecido com o que nós fizemos ali no Serial, que tinha que fazer essas configurações. Tá certo? Isso daqui vai depender muito de onde vocês instalaram. Né? Então aí façam isso, dê save e depois que você salvar, é importante reiniciar o 7astro, beleza? Façam isso e aí a gente vai continuar aqui que eu vou dar uma visão geral sobre a interface do 7astro. Feita a configuração, reiniciou, aqui a gente vai começar a entender um pouquinho essas telas, essas opções. Tá? Nesse primeiro momento, eu não vou falar exatamente tudo que faz, eu vou dar uma visão geral e depois, com o tempo, com os processamentos que a gente for fazendo, a gente vai justamente passando pelos ícones ou pelas funções principais. Aqui, para esse primeiro tutorial, que é para iniciante, nós vamos trabalhar apenas com um tipo de imagem, que é a imagem ali OSC, né, a One Shot Color ou RGB, mas o 7 astros traz muitas ferramentas bem legais para trabalhar, por exemplo, com outras paletas, SHO, HOO, Forax, etc. Que eu vou fazer um vídeo depois desse para iniciante para vocês entenderem, tá certo? Bom, olhando aqui, que a gente, primeira coisa a gente vê, tá? Nós temos ícones aqui em cima, tá? Nós temos abas aqui cada aba que eu clico ele vai mudando a interface. Algumas aqui o nome já diz já o que quer, principalmente se vocês já estão trabalhando com Sirius, se vocês viram o Sirius lá, então Curves, vocês já sabem o que é Curves. O próprio Cosmic Clarity, que eu falei, que ele já tem uma interface aqui. No tutorial do Sirius eu falei sobre o Blink, então tem o Blink aqui também, tá? Então esses caras aqui já tem, cada um que você clica aqui, ele já vai mostrando. Além disso, ele vai ter esses slots. Esses slots aqui, como o nome diz, é o slot para cada uma das imagens. Então, dentro da mesma seção, você pode trabalhar com muitas imagens. Deixa eu abrir uma imagem aqui do Dragões de Aras, por exemplo. Então, vamos supor que, até tem mais de uma aqui. Vamos supor que eu abra essa, né? Eu vou abrir aqui no Image View. Então, Image View geralmente é a primeira aba e é a primeira aba onde vai ter as informações da imagem. Mostra aqui, né, todas as informações da imagem. E aí, ela apareceu tudo preta, por quê? Porque ela está linear. Lá no Serial, nós íamos lá embaixo e mudava de linear para Outstretch. Aqui a opção chama Toggle Outstretch. Eu clico, ele vai lá e vai dar um Outstretch na imagem. Mesma coisa, só que ela apareceu muito grande, porque ela traz ali no tamanho real. E aí aqui eu tenho as opções para
dar zoom out, zoom in ou fit to Windows. Tá? Então aqui a gente vai trabalhando também, a gente consegue visualizar. E essa imagem ela está no slot 0. Se eu vier para o slot 1, vai estar em branco, está sem imagem. Então, essa questão de slot é uma das coisas mais fantásticas que eu acho do 7as. No Serial poderia ter algo assim. No Serial não, você tem que fechar uma imagem, abrir outra e assim por diante. E para você não se perder, você pode renomear. Você dá botão direito aqui, dá rename. Por exemplo, eu posso colocar aqui o nome, que eu chamo aqui de linear, por exemplo. Tá? E aí ele fica aqui como linear. Ah, eu quero no slot 1, quero abrir uma outra imagem. Eu posso vir aqui, seleciono o slot 1, vejo aqui, abro. Então, por exemplo, a só das estrelas, por exemplo, a Star Mask ou a Starless. Né? Então, eu clico aqui e ele vai abrir. Ó. Então, uma imagem aqui e a outra imagem e eu consigo trabalhar. Ok? Então, nós vamos trabalhar muito com slot. Além dos slots, aqui embaixo vão ter os slots de máscaras. Né? Essas máscaras, quando a gente chegar talvez no terceiro vídeo, que a gente for fazer o processamento ali, principalmente a saturação, nós vamos trabalhar muito com máscara. Essa é uma das funções que eu uso no 7-astro. Tá? No Círio, você já tem a questão de curves, para você justamente ir ajustando ali as cores que a gente já falou, né? Contraste, etc. Mas não tem máscara. Essa função de máscara eu sempre fazia antigamente no Photoshop. E ele trouxe aqui, realmente, ela é muito, muito bacana. Além disso, nós temos aqui os menus aqui em cima. Então, aí a gente tem as funções, que basicamente as funções são os ícones aqui. Então, esses ícones aqui são chamados de funções, né? Então, sei lá, crop é esse aqui, até o ícone é igual. Crop aqui é o ícone de crop aqui também, tá? Nós temos toda a parte de geometria para ficar rotacional ou não uma imagem, dar o flip ou não. Os slots que a gente falou que está aqui do lado, as máscaras que ele tem ali do lado, mas na máscara especificamente, você vai ter os slots das máscaras aqui, mas para você criar uma máscara, para você aplicar uma máscara, para você remover uma máscara, tem os ícones aqui da direita também. Eu utilizo muito mais ele do que vir aqui nos menus, exceto desculpa, que máscara. Exceto uma situação que a gente tem que fazer, inverter a máscara, que a gente vai chegar lá, vai falar dele. Há toda a parte de estrelas, né? Então, que são esses caras aqui. A gente também tem um menu específico para estrelas. No caso que a gente vai utilizar mais é esse aqui, é o ícone, é o PSF Viewer, que a gente vai usar. Quick Navigation, aí vai ser justamente a navegação desses caras. Então, assim, esses caras são funções que eles chamam de Quick Navigation ou eles chamam de métodos também. Tá? Então a gente pode ver. Stories aqui é para ver o undo. Isso aqui é bem legal. Lembra do undo que eu vou e volto, mas vamos supor eu quero, se eu fiz vários processamentos, eu quero voltar para o primeiro undo, eu posso ver aqui a história, o history dele, né? E ir direto para ele. Preference a gente já passou. Update para chegar update e o about, tá? Então, numa visão geral, né, esse é o 7-astro. Ele tem muitas funções, muitas funções. Você pode escolher entre ele e o Sírio, para mim dá na mesma, mas ele traz coisas, por exemplo, como o que a gente comentou aqui da máscara, que no Sírio ainda não tem. Tá? Assim como tem coisas que tem no Sírio que aquele não tem. Por exemplo, o SPCC, o Spectrum Photometric Color Calibration. Aqueles estão desenvolvendo ainda, mas eu ainda não gostei tanto. Eu gosto mais do Sírio, tá certo?
Por isso que é importante a gente entender os dois. Primeiro vídeo é esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você está interessado e não está inscrito no canal, se inscreve no canal e ative o sininho aí para vocês verem as próximas atualizações. E Clear Skies!